Bom dia a todos. Vamos nos pôr em pé e abrir no Salmo 23, o versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos orar. Ó Pai, mais uma vez, celebramos a glória da Tua Palavra. Ela está em nossas mãos, perante nossos olhos, podemos ouvir e ler. E queremos agora, com a graça do Senhor, que o Senhor leve esta Tua Palavra a todos os corações no Brasil e no mundo, bem como aqui na igreja, para que ouçam com prazer as verdades eternas que Tu tens para Teu povo. Dá graça ao pastor, Teu servo, que vai pregar a palavra agora. Eu sou fraco e sem vigor para isto. Então me dá a Tua habilidade, unção do Teu Espírito, para esse trabalho que é Teu, meu Deus. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, eu ainda estou no versículo 5, já dei a primeira parte, e eu quero entrar agora em tratar sobre a nossa vitória exaltada. E o verso nos enche disso. Quer dizer, não parou no meio ali. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Nós já vimos quem são nossos adversários. E eu pude mostrar a todos vocês que o crente é de fato em Cristo vitorioso. Pronto. Mas aqui o que segue para nós? O que vem? Ou o que é que o Espírito de Deus quer nos ensinar nesses versículos? Eu sempre lembro a vocês que quando temos uma mensagem dessa no Velho Testamento, nós temos que pegar e transpor esta mensagem para a época da graça. Tá? É óbvio que a graça sempre ocorreu. Tá? Nós não podemos esconder a graça. Só que na época da lei, em plena escuridão e maldição da lei, a graça brilha. Quando vocês estiverem lendo o Velho Testamento, vocês vão perceber esse brilho da graça. É como se você estivesse no lugar escuro e de repente uma joia brilha ali, um farol acende ali. A Bíblia é assim no Velho Testamento. Você pensa que está só dentro da lei, mas não. Na linguagem divina, que é a linguagem do Velho Testamento, Deus passa para nós mensagens que são compreendidas por nós à luz do Novo Testamento. Está cheia a Bíblia. Hoje à noite eu vou continuar pregando em Isaías 57 e vocês vão perceber essa linguagem de Deus, quando ele esclarece o que é o homem. Mas agora nós queremos ver a nossa vitória exaltada. Preste atenção aqui no que eu quero dizer. Não está referindo isso a quem não é crente. Somente aos salvos. Deus nunca enfeita o ímpio com as suas doutrinas. Não. Nós não pegamos, na vida nossa normal, nós não pegamos nossas joias e colocamos em pessoas estranhas, nem em animais. Nossas joias são para nós. Se um moço quer comprar uma joia para sua noiva ou esposa, ele vai comprar para adornar a noiva ou a esposa. Se eu quiser comprar uma joia para minha esposa, é para ela que eu estou comprando. Deus
tem suas joias só para a igreja. Então, vai acontecer isso. Se você ama ao Senhor, ama a palavra dele, essas joias vão, sem dúvida alguma, lhe enfeitar. E você vai ficar espiritualmente mais belo, adornado. A meta da graça é nos tornar parecidos com Cristo. Esse é o propósito. Então vamos ao texto, porque não somente somos vitoriosos contra os inimigos, mas Deus fez mais por nós ainda, pelo povo dele. Diz o texto: unges-me a cabeça com óleo. Que linguagem preciosa. Então eu tenho que passar isso para vocês, porque o termo unção na Bíblia é muito conhecido no Velho Testamento. Muito. Inclusive, eu quero aqui passar para vocês o fato que o termo ungir é o termo Cristo. Cristo e ungido é a mesma coisa. Então, quando Deus nos ungiu, é porque Ele nos tornou, ou quer nos tornar, semelhantes a Cristo. O alvo de Deus é esse para a igreja. Então, cuidemos nesses fatos. Na Bíblia, todos os crentes são ungidos. Todos. Não tem alguém que é mais ungido do que outro. Em todos os crentes habita o Espírito de Deus. Todos. Então, lembremos disto. A unção jaz sobre a cabeça de todo crente. Na unção era usado azeite. Quando a pessoa é salva, imediatamente. Não é questão de segundo, é coisa assim. O Espírito de Deus vem habitar na pessoa. Isso é unção, irmãos. E a meta do Espírito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Esse é o trabalho de Deus. Paulo trata muito sobre isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, especialmente. O que habita em nós é um tesouro de Deus. Mas com essa unção, os crentes devem lembrar que a linguagem divina é totalmente espiritual. Não tem nada a ver aqui com aquilo que eu quero ter neste mundo. O cristianismo moderno adotou essa linguagem de bênçãos materiais. Não tem nada. Deus quer vamos dizer assim, conduzir às maravilhas eternas que tem em Cristo. Então, se você não interessa por coisas que passam desta vida para outra, para a glória eterna, e como somos conduzidos aqui, então uma linguagem do Salmo 23 não é para você. Deus não tem promessa de abençoar a minha firma, minha empresa, minha vida. Dê o seu dízimo. O dízimo é um imposto dos crentes para Deus. Deus promete abençoar a vida, sim. Você honrando ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Mas eu não quero tratar sobre isso. Eu quero tratar sobre o que diz aqui: unges-me a cabeça com óleo. Vamos colocar isso no Novo Testamento, porque o crente diria agora: ungiste-me a cabeça com óleo. O que nós temos que aprender nessa lição? Vamos lá. Eu tenho aqui, basicamente, 4 lições para tirar dessas verdades impressionantes. É óbvio
que tem mais coisas profundas nisso, porque estamos tratando de realidades eternas. E quem sou eu para dar todas as coisas que tem aqui nesse texto? Mas eu quero falar aquilo que Deus me tem passado. Primeiro, trata-se do nosso posicionamento real. Posicionamento real. Eu vejo o quanto os crentes de hoje são tão medíocres no viver. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, irmãos. Os crentes não são pobres, miseráveis espiritualmente. Não crentes, sim. Os santos de Deus, não. É óbvio que eles não foram chamados para para ter aqui o que o mundo tem. O mundo é governado pelos gentios. E na profecia é assim. Até que o tempo dos gentios se complete. E está passando agora o tempo dos gentios. Provavelmente, estamos chegando ao fim desse período. O domínio dos gentios no mundo. Houve o período dos judeus, agora é o período dos gentios. Eles governam o mundo. E a igreja? A igreja é composta de pessoas que são príncipes de Deus. Incrível! A missão de Cristo não foi meramente nos salvar, tirar do inferno, mas foi para colocar em nossa cabeça uma coroa de glória em termos espirituais. Eu quero levar vocês rapidamente para Isaías 53, porque provavelmente vocês não perceberam um texto aqui. Veja o versículo 12, como resultado da morte de Cristo. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Os muitos aqui refere-se ao povo salvo. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Olha, quem são esses poderosos? A igreja é colocada como povo de Deus. E a atuação da igreja no mundo é assim. Quem governará o universo? A igreja. Cristo com seu povo. Impressionante. Eu não vou alongar nisto, mas eu quero lembrar de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá para o texto, porque vocês devem tomar posse disso, queridos irmãos. Veja o que Pedro diz. Capítulo 2, versículo 9, aliás, é provável que vocês conhecem de cor. Vós, porém, sois, presta atenção, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Observe os termos aqui. Sacerdócio real. Não somente somos sacerdotes. É como se fôssemos no Velho Testamento partícipes da tribo de Levi e da tribo de Judá. Sacerdotes e reis. Impressionante, né? Sacerdotes e reis. Nós não somente cantamos a Deus, nós não somente adoramos a Deus, nós não somente oferecemos sacrifícios a Ele com nossas vidas, como também somos reis. Reis. Os crentes reinam. E nesse aspecto, irmãos, o povo de Deus tem uma missão incrível no mundo. E eu quero tratar disto. Em primeiro lugar, nosso palácio não é aqui. Nosso lugar de glória não é aqui, é lá no céu.
Nós estamos passeando aqui, nós estamos sendo testados aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados cada dia aqui, para tornarmos semelhantes a Cristo. Mas nosso lugar de assento, lugar de honra, é lá no céu. Você vê isso em Apocalipse, logo nos 3 primeiros capítulos, falando das igrejas. Tá? Mas aqui nós temos uma influência incrível. Onde os santos estão, Deus tem bênçãos incríveis para o mundo. Os príncipes dos céus abençoam a terra. Nós somos chamados para isso. E Satanás tem medo. Onde os santos estão, eles comandam a coisa. Como sacerdotes reais, sacerdócio real, nós oramos pelas nossas autoridades. E aqui eu quero alertar os irmãos. Eu vejo muitos aí correndo para Brasília. Ô presidente, estou orando. Nós não precisamos fazer isso. Tá? Nosso trabalho não é para ser visto. Não é para os líderes políticos saber que nós estamos ocupados com eles. Nós levamos para Deus. Nós pegamos as autoridades em oração, intercessão por elas. E aí que está o poder de Deus atuando. Porque Deus vai ouvir as orações dos sacerdotes, daquela irmãzinha que dobra o joelho no chão e ora pelo presidente da república, pelo prefeito, pelos juízes, pelos deputados, senadores e até pelo mundo. Deus está ouvindo a oração de uma princesa celestial, de um príncipe celestial. Ele não é bem visto no mundo, ele não é recebido bem no mundo, mas Deus recebe. E a atuação dele no mundo é importantíssima. É o poder de Deus atuando, ouvindo as orações do povo de Deus. Vocês lembram quando Pedro estava preso? E aquele anjo entrou e libertou Pedro? O que aconteceu? Pedro não sabia, mas tinha uma igreja, irmãos, orando. Eles não dormiram à noite. Foram orar para a libertação de Pedro. Olha como Deus simplesmente amarrou as autoridades. Mandou um anjo, ele entrou. Olha o poder de Deus. Simplesmente, parece que ele tinha assim um comando de um controle remoto. Entrou. Sim, não precisou de chave, foi quebrando tudo. O que aconteceu? Deus ouviu as orações de príncipes celestiais, orando em favor de um servo dele, reis e sacerdotes. Nós precisamos disso. Mais do que isso, o mundo tem mergulhado em iniquidades. Tem acontecido isso durante a história da igreja. Os gentios não podem governar. Eles não têm poder, eles são levados pelos desejos da carne e pelo poder maligno. Mas quando a igreja ora, quando a igreja clama, Deus tem feito coisas extraordinárias no mundo. Através de quem? Dos príncipes, reis e autoridades que são crentes. Eles mandam. É assim que Deus tem feito. Houve caso de avivamento na Inglaterra, no Reino Unido. Quando aquelas nações estavam indo para o buraco de tanta maldade. E Deus começou a ouvir as orações do povo de Deus e levantou homens para pregar. E tudo foi mudado. Milhares de almas se converteram. Homens deixando seus vícios, maldades. E Deus glorificou seu grande nome através das orações do seu povo. Também, queridos, vamos acrescentar um pouco mais aqui sobre o sacerdócio, porque é a igreja que adora a Deus.
tudo Satanás tem feito hoje para promover entre os não crentes uma adoração a ele. Deus não ouve. Tudo tem sido feito por elementos perigosos para ensinar ao povo de que Deus é o Deus de todo mundo. Espera um pouco. Deus é o Deus do povo dele. Ele vai ouvir os cânticos de adoração do povo dele. Ele não é movido por baterias, nem por piano, nem nada. Ele é movido por corações que temem a ele, que o adoram em espírito e em verdade. Isso é sacerdócio, queridos. Os santos de Deus que sofreram, reuniam nos matos, escondidos. A igreja primitiva reunia assim, não tinha nada nem violão, nem nada. Eles simplesmente cantavam ao Senhor, tudo a capela. Veja, por quê? Deus quer corações. Com essa Covid agora, olha o que está acontecendo. Muitos estão sendo provados para ver se são crentes mesmos. Porque agora passou o terror, muitos ficam em casa. Não vêm à igreja. Não estão querendo ficar juntos com o povo de Deus. Não estão querendo pastoreio na vida. A igreja local reunida é a família de Deus para isso. Então você não pode menosprezar essas coisas e poder servir a Deus como deve ser. No dia do Senhor, escola dominical, vamos para a igreja. Deixa a preguiça de lado. Vamos, pega os seus filhos, vem para a igreja. O que quer que Deus faça? Quer que Deus mude as coisas? Não. O dia do Senhor é o dia do Senhor, domingo à noite também. A igreja tem uma missão. Ela é composta de sacerdotes que adoram a Deus. Se não fizer isto, nós vamos sofrer terríveis consequências no mundo que jaz no maligno. Vamos mais adiante. Além disto, a igreja ungida na cabeça, quer dizer, entendimento, vem aqui, compreensão das coisas. Unges-me a cabeça com óleo. Nós temos também ministros celestiais ao nosso dispor. A igreja é tão abençoada, bem-aventurada. Os anjos servem o povo de Deus. Até aqueles que hão de ser salvos, eleitos que ainda não foram salvos, são protegidos por anjos para chegar até essa tão grande salvação. Então, querido irmão, por que ter medo? Nós devemos ser cuidadosos, devemos ser cautelosos, mas não pessoas tímidas, sem confiança em Deus. Nós temos à nossa disposição anjos que trabalham para os herdeiros da salvação, os príncipes de Deus. Será que você pode crer nisso? Nós estamos tão acostumados, irmãos, com coisas naturais, que nós não vemos as realidades eternas. Por quê? Porque nós não voltamos para a palavra. Nós simplesmente fechamos os olhos e recusamos acreditar no que está escrito. Nós não queremos desenvolver nossa fé. Nós ficamos com medo. Então nós nos ajuntamos ao terror que Satanás imprime neste mundo. Não, nós temos que entregar nossas vidas mesmo. Jesus diz para não temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então entreguemos-nos ao trabalho de Deus, queridos irmãos, com todo zelo. Nós somos uma companhia de soldados do Senhor. Não tenham medo, encare uma vida de oração, de santidade, de poder. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. Nós vamos deixar tudo aqui, família, filhos, tudo.
Também vamos examinar um pouco mais o serviço sacerdotal, porque tem 3 coisas que os sacerdotes fazem aqui na terra. Uma, oferecer a adoração devida a Deus em louvor. O louvor que eu creio é o louvor que trata da verdade. Deus requer pessoas que o adorem em espírito, quer dizer, no coração, e em verdade, quer dizer, está situado dentro da verdade bíblica. Então, há um desprezo completo às nossas músicas antigas, aos hinos que celebram a glória de Deus e a tão grande salvação. O diabo não gosta disso. Então ele faz de tudo para queimar esses arquivos santos. Mas eram os louvores dos verdadeiros crentes. Então hoje entrou um louvor diferente. Um louvor que combina bem com a carne, com o mundo. A música não tem nenhuma beleza, nenhum adorno. E a letra nem se fala. Porque não tem nada a ver com as verdades bíblicas. Deus, não é adoração a Deus, aquilo que eu quero, que eu gosto. É aquilo que agrada a Deus, não a mim. A fé enfrenta-se as coisas. Também oferecemos sacrifícios de ofertas, conforme Paulo fala em Filipenses, quando aquela igreja mandava oferta para Paulo. É tão importante, Paulo fala, eu estou contente não pelo que eu recebi, eu não estou olhando o valor do cheque que vocês mandaram, por assim dizer, eu estou olhando o que vocês fizeram e que lucro de bênçãos tem para as suas vidas. É assim, queridos irmãos, nós adoramos. Nós não mandamos a oferta para a igreja e ficamos em casa. Não. Deus quer o coração completo. Nós, quando chegamos a Cristo para sermos salvos, nós fomos de mãos vazias. Mas agora não. Agora nós vamos a Ele com mãos cheias, transbordando de bênçãos. Você vê isso em Deuteronômio capítulo 26. O crente, o judeu, pegando aquilo que ele plantou, as primícias daquilo, e levando e adorando a Deus, dizendo que ele era um miserável, ele não merecia aquilo. Isso é adoração a Deus, queridos irmãos. Os sacerdotes fazem isso. Eu estou sendo um pouco rápido por causa do nosso tempo, mas também para oferecermos nossos corpos a Ele. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 1. E é aqui que tem pego muita gente. Porque a coisa mais difícil é oferecer sacrifício a Deus. Nós cuidamos muito. O mundo hoje cuida do corpo. As pessoas hoje vivem sob o cuidado dos seus corpos. Eles querem, jovens, mulheres e homens todos, manter saudáveis. Para quê? Para manter assim, vivo, bonito, atraente, né? Nada contra. Mas os crentes, eu estou chamando a atenção dos crentes. Ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eles serão os mais belos corpos que existem. Deus nunca denigre aquilo que foi consagrado a Ele. Nunca. Deus nunca amarrota aquilo que alguém consagrou para Ele. Ele abençoa. Então, consagre seu corpo. Como? Coloque no serviço de Deus para santificar. Não faça igual ao mundo, irmãos. O mundo está fazendo de tudo para prender seu corpo. Satanás disse, ele é meu. Eu quero para mim. Então você não pode fazer nada neste mundo sem seu corpo. É a morada da sua alma. Então se você quer assistir um filme, você vai prender seu corpo, consagrar aquilo ali. E sua alma está ali. Tá? Mas para vir para a igreja, para ler a Bíblia, para orar, o que é que Deus exige? Não é consagração?
Pôr no altar é difícil. O queimor é muito, nós não aguentamos ficar. É difícil orar. É difícil levantar cedo no domingo e ir para a igreja, porque é consagrar o corpo. É difícil. É difícil viver pela fé, separar do mundo, para a glória de Deus. Mas escute, Deus não lhe salvou? Você não foi alcançado pela compaixão de Deus? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus? Não foi alcançado? Ou você apenas fez uma mera decisão? Você não entendeu misericórdia. Porque os santos do passado consagravam. E quando chegava o tempo de luta, de prova, os corpos deles eram mostrados que pertenciam ao Senhor. Quantos foram jogados aos leões? Quantos foram martirizados terrivelmente? Foram queimados. E nós escapamos, por enquanto, dos terrores comunistas. Porque se não fosse a mão de Deus, o poder de Deus, ouvindo as orações dos santos, nós estamos agora no Brasil sob o terror. E Deus usa esses elementos. Usa. Então, não quer consagrar? Não tem prazer nisso? Você está apenas dizendo quem você é, a sua forma de viver. Vamos adiante. Em nosso ministério profético também, o que é que nós fazemos? Nós temos 3 funções aqui. Nós somos príncipes, sacerdotes e temos o ministério profético. Porque diz em 1 Pedro o quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queira ou não queira, querido, você está proclamando ou que você é um crente ou que você não é. Você está proclamando isso. O alvo de Deus em nos deixar aqui na terra foi para que proclamássemos as virtudes de Deus. Está vendo? Deus não lhe chamou para pregar o evangelho. Não tente pregar, porque Deus tem aqueles que Ele comissionou para esta função. A pregação é para pessoas, homens chamados para isto. Mas você pode proclamar, e nem sempre é falar. Você está mostrando isso pelo seu modo de viver. Quem é o seu Deus? Dentro da sua casa, no seu modo de falar, onde você anda, no seu serviço, na escola, o que você deseja, onde estão suas aspirações na vida. Você está proclamando. Quem é o seu Deus? Então, proclamamos quando obedecemos. E olha, foi a miséria de Israel no Velho Testamento. Por quê? Porque Israel não proclamou as virtudes do seu Deus. Israel se uniu com as nações, misturou e fez coisas piores do que as nações fizeram. E no livro de Ezequiel, vemos 2 vezes Deus proferindo palavras, dizendo: vocês profanaram o meu nome. Eu estou agora vindicando a glória do meu nome, porque as nações estão zombando. Ímpios estão zombando dos crentes, porque não estão vendo a glória de Deus. Então é brincando com o nome de Deus agora. Você tem convicção do que você crê? Os ímpios têm convicção dos desejos deles, então eles chamam os outros. E você tem predominância sobre a incredulidade, ou a incredulidade tem predominância sobre você? Eu vou terminar esta parte agora, que é o primeiro ponto aqui. Também nossa vitória é exaltada em nossa firme convicção da verdade.
Eu quero transpor isso para vocês, irmãos, porque eu creio que é tão importante isso aqui. O que mais falta hoje é crente verdadeiro. Homens e mulheres, moças e rapazes, que creem firmemente, que não abrem mão, que não rasgam as verdades, porque tem medo. Não. Queridos irmãos, firme convicção é a fé nossa. Nós não fomos chamados para defender nossa igreja. Nós não fomos chamados para defender pastores, coisa nenhuma. Nós fomos chamados para defender nossa fé. É ali, é por essa nossa fé que nós vivemos. Nós não vendemos a verdade. Então, queridos, o que eu quero dizer? Nós temos uma verdade que foi documentada, registrada. A Bíblia não é um mero livro, é uma escritura. É o documento da nossa fé. Então, se você não ama a palavra de Deus, você não tem coragem no viver para defender sua fé. Faltam homens que levam essa verdade para dentro da sua casa, ensinam seus filhos, conduz a vida das suas esposas, homens crentes, liderando lá. Está faltando isso. Hoje as mulheres estão fazendo isso. Elas estão liderando não pela causa da verdade, para fazer o que elas querem. A maior parte hoje nós percebemos isso. Outro detalhe, queridos irmãos, nós temos uma mente capaz de receber a verdade. Por isso unge a cabeça com óleo. As convicções, a fé bem racional, dogmática, ortodoxa. Eu creio. Hoje não. Está faltando homens com bandeira, firmes, fiéis, zelosos no que creem. Está faltando. Então, queridos irmãos, Deus nos deu uma mente capaz de entender a verdade. Capaz. E por isso, finalmente aqui, devemos nos firmar no viver sóbrio. Cristianismo não é firmado em emoções. Isso é areia movediça. Nós não pisamos com o pé direito na rocha e com o pé esquerdo no buraco. Não tem segurança isso. Ou nossos pés estão firmados na rocha, nós vamos tombar. Veja bem, o nosso viver deve ser sóbrio. Todo o estilo de culto evangélico hoje é para tirar a sobriedade. Estão dando como que pinga para as pessoas beberem. Entenderam aqui a linguagem? Ao invés de sobriedade, nós temos pessoas, parece que não estão pensando. É tirada a capacidade de pensar. As músicas dentro das igrejas é para isso. A bateria para gritar, ter barulho, para as pessoas não pensarem, simplesmente aceitarem. Mas a Bíblia manda parar. Ouça. Ouve, Israel, a palavra de Deus. É um silêncio. Deus está falando. Então, colocar o barulho dentro das igrejas, ninguém ouve. Em lugar de elevar o coração, levanta as mãos, sentindo Deus. Não, Deus está falando. Olha a palavra dele. Abre as escrituras, vem o que está escrito. Foi isso que Pedro disse no capítulo 5 da sua primeira carta. Sede sóbrios. Vamos para a parte final dessa mensagem. Nossa vitória experimentada. Meu cálice transborda. Nós vimos já a nossa vitória exaltada. Unges minha cabeça com óleo. E agora, nossa vitória experimentada. O meu cálice transborda. Tem maravilhas aqui. E eu espero que sejam maravilhas para os meus ouvintes. Porque para mim foi.
Antes de pregar, Deus fala primeiro ao pregador. Ele enche os seus ensinos no coração do pregador. Tá? Tem que passar pelo forno primeiro, queimar ali. Dá para dar o pão aos que têm fome. A primeira lição que emerge dessa frase é que nos leva a Números capítulo 5, para falar do cálice. Lembra da água amaldiçoante? Quando na lei de Deus uma mulher era, vamos dizer, desconfiada de que ela teve um caso com algum homem fora do matrimônio, ela era levada para beber uma água feita lá no próprio templo. Era chamado água amaldiçoante. Ela bebia aquela água. Se ela tivesse culpa mesmo, o corpo dela ficava deformado. Ela era culpada. Que lição impressionante relacionada a uma mulher. E na Bíblia, veja bem, a igreja é uma mulher. Cristo amou a igreja. A linguagem de Deus é esta. Então, lembre bem, o que aprendemos no Velho Testamento é sombra do que temos no Novo Testamento. Tá? Vamos lá. Nós quebramos a lei de Deus em todos os aspectos. Em todos. Quando eu prego sobre a depravação total, parece que minhas palavras são como tivesse derramando vinagre em feridas. Mas a Bíblia trata mais sobre a depravação total do que qualquer outra coisa. Eu e você, querido irmão, ou amigo, nós viemos de uma vida de transgressão da lei de Deus. Não há desconfiança de Deus em relação a nós. Foi provado isto. A mulher bebia aquilo na desconfiança de todos. Mas no caso nosso, todos pecaram. Ofendemos a Deus. Blasfemamos de Deus no nosso viver. Desonramos a Deus. Desafiamos a Deus. Além disso, a lei de Deus nos amaldiçoou. Quão importante esta visão clara do Velho Testamento. A lei de Deus me amaldiçoou. A você também. Não tem ninguém no mundo que não está sob a maldição da lei. Não tem. O grito da lei é maldito, maldito, maldito. Não tem bem-aventurança, a não ser que já esteja em Cristo. Veja bem, nós merecíamos sim a punição eterna. Merecíamos. Vocês crentes comigo, se não fosse a grande misericórdia de Deus, é bem provável que nós já estaríamos no inferno. E para sempre sofrendo os horrores eternais da lei que nos amaldiçoou. Da ira de Deus. No Velho Testamento, o homem era livre e a mulher levava a iniquidade. Agora vamos transpor isso aqui? Vamos tomar o Senhor Jesus Cristo, livre de toda culpa, livre, homem justo, santo. Vamos tomar a mulher representando a igreja. Ela levava a iniquidade, nós levamos a iniquidade. Era para que nós bebêssemos desta água amaldiçoante e bebemos. Olha o resultado do pecado. Olha a nossa vida. Olha a nossa miséria. Olha o sofrimento que causa em nós.
Olha a situação terrível no qual vivemos. E vocês lembram quando as aflições consumiam nossas almas? Lembra quando andávamos no pecado, sem Deus no mundo? Não tínhamos ninguém por nós. Confiávamos no mundo. Lembra? A maldição do cálice que bebemos? Mas sabe, o meu Senhor, o marido lá no Velho Testamento, não bebia o cálice pela mulher. Ela que tinha que beber. Mas meu Senhor, por amor à igreja, Ele veio. Ele foi até perto da cruz. Ele orou. Ele viu o horror que ele teria que experimentar. E ele orou pedindo ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele não recuou. Ele bebeu o cálice do sofrimento, da ira de Deus que viria sobre ele, de todos os crimes que nós praticamos. Ele bebeu. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi queimado, por assim dizer, consumido pelas chamas da ira de Deus. Ele suportou tudo isto por causa de que a Bíblia responde em Hebreus, da alegria que lhe estava proposta. Impressionante. Um Deus que nunca precisou de uma alegria fora. Ele está agora pensando na alegria que ele tinha proposto. Estava proposta a ele. O que era? Ter esse povo para ele. Ter essa esposa dele. Ter esses filhos que ele teve. Que ele gerou, por assim dizer. Em meio às dores na cruz. Então o unigênito se tornou o primogênito. O que veio sozinho voltou acompanhado, porque levou consigo muitos filhos à glória. Veja, queridos, ele amou a sua igreja nessa linguagem romântica da Bíblia, linguagem divina e santa que os crentes compreendem. Ele tomou o cálice em lugar da sua igreja. Ele foi assim. Que grande Senhor. Ele é visto como o herói da igreja. Ele é olhado e amado pela igreja. Porque ele nos comprou sozinho. E o que acontece então? O que aconteceu agora? A igreja está. Olhamos, Deus olha para a sua igreja, vendo-a totalmente inchada? Não. Há uma alegria como resultado disto. Porque meu Senhor tirou a condenação, meu Senhor tirou a maldição da lei, meu Senhor tirou a ira de Deus sobre mim, sobre você, querido irmão. E então, o resultado é o seguinte: meu cálice transborda. Está vendo agora? O que é meu cálice transborda? O meu corpo transborda. Notem que começou com unção lá na cabeça e agora desce para meu ser completamente. Está vendo? Unges-me a cabeça com óleo e o ser totalmente é tomado agora. De quê? Vamos lá. Transborda de gozo. Agora você está dizendo: pastor, eu não preciso de uma reunião emocional para isso? Não.
A igreja não precisa dessas doses humanas, dessas satisfações da carne. A igreja toma posse de tudo pela fé. Como assim? Obediência. Alegrai-vos no Senhor. E Paulo repete, outra vez digo, alegrai-vos. E quando você despreza o Velho Testamento, olha o Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos e exultai-vos todos que sois retos de coração. Puxa vida, isso é cálice transbordando. Puxa, que coisa impressionante. Eu posso me alegrar? Posso. Eu posso tomar isso pela fé? Toma. A fé nos pega para nos disciplinar. Cada momento. É por isso que entra os hinos em ação. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença outorga vigor. Cada momento. Sou teu, ó Senhor. Outro detalhe. Transborda de paz. Veja, eu não estou falando a paz com Deus. Eu estou falando da paz de Deus. A paz com Deus veio a nós na salvação. Não tem mais ira nenhuma. Então agora eu livre disso. Eu subo no trampolim e mergulho na paz de Deus. Desfrutando disto. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No mundo perigoso, no mundo de medo, eu ainda tenho paz? Tenho sim. Eu devo desfrutar disso, corajosamente. Vencer o medo, vencer o terror. Transbordar de esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Note aqui, é transbordar de esperança. Cristo em vós, esperança de quê? Da glória. Não é maravilhoso? Eu estou indo para a minha cidade, meu nome está lá, a minha família está lá, meus irmãos em Cristo, e eu verei meu Senhor e serei semelhante a Ele para sempre. Transbordar do amor de Deus. Que maravilha! Ele me amou. E eu posso amar também. Enfrentar o mundo. Ter compaixão dessa raça caída. No amor de Deus por mim. Transbordar de liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que liberdade é esta? Não a liberdade para eu manusear a carne. Ser controlado pelos meus desejos malignos da carne. Não. Transbordar de liberdade, servindo ao Senhor. Nessa liberdade, conquistar conhecimento de Deus e de Cristo. Uma liberdade que me faz sobrevoar as alturas do conhecimento. Subir em oração, descer já conquistando a vitória completa. Nada de medo mais. Meu Senhor me chamou, eu sou dele. Transbordar de conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Transbordar disto. Eu tenho a Bíblia comigo. Eu posso ler a palavra de Deus. Quanta tristeza me dá de ver crentes colocando a Bíblia de lado. Eu li a respeito de uma mulher que perdeu seu óculos, só foi achar muito tempo depois dentro da Bíblia. Ela não estava lendo a palavra de Deus. Veja bem, quantos perdem as riquezas de Cristo porque não leem a Bíblia. Tem bons livros, homens de Deus do passado, do presente, que têm escrito os bons livros para nós lermos. Eles amam a Cristo e eles passam isso para o povo de Deus. Transbordar da vitória. Vitória e vitória. Eu tenho visto como os crentes não sabem disto. Eles querem uma vida pacata, sentada, dizendo eu vou para o céu, como se estivesse sentado no barco e remando para o céu. Eles não veem tempestade nenhuma, não veem terror nenhuma, luta contra o diabo.
Olha o que a Bíblia diz em Efésios 6,13. E depois de ter conquistado tudo, depois de ter desvencido, está vendo? Olha, a luta é intensa, é dia após dia, ter desvencido, queridos irmãos, é uma batalha que vai até o fim. Deus nos chama à guerra, jovem, adulto, senhora, homens, não importa, Deus nos chama à guerra. E eu vou terminar então. Por fim, nosso cálice, que é o nosso corpo, feito a habitação do Espírito. Deus fez este cálice aqui, não para encher de pinga, nem de cerveja, nem usá-lo para manipulá-lo com suas paixões. Ele fez para a glória dele. E agora, a habitação do Espírito. O corpo do crente não deve ser um santuário do mal, não uma casa para os demônios. Não. É o lugar da habitação só de Deus. Vosso corpo é o santuário do Espírito. Você pode estar belo por fora, mas se o Espírito de Deus não habita em você, é uma casa vazia, bem adornada, e os sem tetos do diabo vêm fazer morada. Outro detalhe, é o tesouro em vaso de barro. Tudo isso aqui é barro, facilmente quebrável, facilmente. Mas Deus colocou o tesouro em vaso de barro. Eu duvido que você colocaria o seu tesouro, um ouro, uma joia, um diamante, em um vaso de barro dentro da sua casa. Você colocaria num cofre bem guardado. Deus aprove colocar o tesouro dele em vaso de barro. Sabe por quê? Para que ele quebre esse vaso. E quanto mais ele nos quebra o nosso orgulho, nossa vaidade, melhor é. E um dia a morte virá para esmagar o vaso de barro. E o verdadeiro crente, a porta é aberta e ele sairá para a mansão celestial. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios. Sai daqui para habitar com Cristo. Esse é o ensino. Tesouro em vaso de barro. O vaso quebra, o tesouro sai. O novo homem em Cristo para habitar. Olha o que a salvação em Cristo faz. Meu cálice transborda. E virá o tempo que esse transbordar será tão grande, tão glorioso, que você nem imagina. A alegria que virá na libertação eterna que acontecerá no reino celestial. Que o Senhor aplique a sua palavra em todos os corações.